Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Glória a Deus. Hoje eu vos trago uma palavra cujo título é Buscai ao Senhor e vivei. E está aqui em Amós capítulo 5, versículo 4, 13 e 14, que está escrito: Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivei. Porquanto o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Essas palavras foram dirigidas e redigidas pelo próprio Deus à nação de Israel. Aquele período que eles estavam vivendo, possivelmente no século 8 a.C., e naquela época a maior parte da população de Israel não enfrentava uma crise, vamos dizer, de fome, nem de mortandade. A política estava estável, estava acontecendo expansão territorial. Eles não estavam enfrentando naquela época pragas, como nós hoje, onde se há a pandemia do coronavírus e outras doenças aí afora. O problema de Israel era outro. Um outro que, aos olhos do Senhor, nosso Deus, era potencialmente grave, mas tão grave que era capaz de aniquilar a nação inteira. Então o Senhor, para falar e advertir com aquele povo, o Senhor levanta um homem simples, chamado Amós. Um boiadeiro que era cultivador de árvores bravas. Pois bem, o Senhor levantou esse homem, o comissionou para que ele denunciasse ao próprio povo o que eles estavam fazendo de mal aos olhos do Senhor e que eles se arrependessem e que eles vivessem. E ao meu ver, eu digo aqui que Israel vivia dois tipos de decadência. E a primeira era a decadência moral, ou seja, sem princípios de misericórdia e de conduta. A violência estava no topo, a brutalidade também estava no topo, a hipocrisia, a imoralidade estava pairando naquela época, sistema judiciário corrompido, porque eles permitiam desenfreadamente o maltrato aos pobres e os altos impostos, o apogeu econômico de quem tinha cada vez mais crescia, e crescia à custa dos outros, tinha libertinagem, etc. E o segundo tipo de decadência que passava Israel naquela época era uma decadência espiritual. A idolatria estava no auge, em voga. Alguns que se lembravam do Senhor supostamente eram hipócritas. Está escrito em Amós capítulo 5, versículo 21 ao 27, o Senhor passou em rosto o histórico deles, o que eles estavam fazendo. E o Senhor disse a eles, lembrando o histórico passado, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse a eles: Eu privei vocês de pão e mesmo assim vocês não se converteram. Eu retive a chuva e ainda assim não se converteram a mim. Feri vocês, permiti que a locusta tomasse conta das plantações de vocês e ainda assim não se converteram a mim. Enviei a peste, muitos morreram, a espada, e contudo, ainda assim não se converteram a mim. Algum dentre vós se assemelharam como a Sodoma e Gomorra, e não se converteram a mim, mesmo que eu tenha os subvertido. Ou seja, quer dizer, o castigo veio a este povo
E eles, na realidade, não estavam nem aí para Deus. E da mesma forma acontece hoje. O sofrimento letal que está aí sendo disseminado pelo próprio Deus, não é? As pragas, as coisas que temos visto, temos vivido, temos observado que tem sido essas coisas disseminado pelo próprio Deus, e ainda assim muitos não estão nem aí para o Senhor. Essa é a realidade. Não temem, não o buscam, não querem. Não é? Pelo contrário, fazem chacota do Senhor, seja em festas, seja em filmes, seja nas redes sociais, falam o que querem contra o Senhor, fazem pouco, e o Senhor Jesus Cristo está irado e vendo tudo isso. Tudo da parte do Senhor pode nos sobrevir, né? Desde bênçãos como o seu juízo sobre todos, e a sua volta que é iminente. Mas, enquanto tivermos fôlego de vida aqui nessa terra, a mensagem para todos nós é que devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscar o Senhor para que possamos viver. E aí, quem estiver na sua casa, na quarentena, ou trabalhando, ou em prisões, ou em hospitais, aonde for, glória a Deus, a mensagem para todos nós é: arrependei-vos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, ou seja, enquanto ele está disponível. O portal da graça de Deus está aberto, aleluia, para termos acesso com ele, para falarmos com ele, para que ele nos perdoe e nos dê uma vida melhor. O Senhor Jesus Cristo nos mostra razões pelas quais devemos buscá-lo em oração, buscá-lo procurando compreender a sua verdade, o que ele quer que façamos, pratiquemos. E quais são essas razões para buscarmos ao Senhor, a face do Senhor? É muito mais do que isso que eu falei. E a primeira razão é: precisamos buscar o Senhor em oração, com o coração contrito, procurando ler, praticar a sua palavra, porque ele está insatisfeito conosco. O Senhor está reivindicando de nós o respeito para com ele, a busca para com ele, e que avaliemos o tipo de devoção que estamos dando a ele. Muitos desonram a Deus, como eu já falei aqui, falam o que querem e não sabem que um dia o Senhor executará o seu juízo sobre cada coisa que fazemos. Malaquias capítulo 1, versículo 6, o Senhor dizia assim: diz para nós também: o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, e eu digo mais, a qualquer um de nós, que desprezais o nome do Senhor e dizeis: em que nós te desprezamos? O Senhor está reivindicando o respeito a ele. E mesmo nós, tendo consciência dos nossos atos, nós muitas vezes nos fazemos de desapercebidos, de que não estamos sabendo de nada. Mas a Bíblia diz de que se queixa o ser humano dos seus próprios pecados. Nós sofremos as consequências. Muitos não têm buscado ao Senhor. Talvez, quem sabe, se lembra do Senhor só no sufoco ou para ser beneficiado. E olhe lá,
talvez se lembre do Senhor, porque hoje em dia a correria para a sobrevivência, para querer as conquistas, o secularismo tem sido grande, além de muitas outras coisas, e muitos não têm buscado ao Senhor. Como diz aqui, quando busca no sufoco, quando busca na hora que necessita, e o Senhor, pela misericórdia, ouve, atende e abençoa essa pessoa, aí depois o que é que acontece? Muitos praticam o que está em Sofonias capítulo 1, versículo 6. Porque deixam de andar em seguimento do Senhor. E os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Essa é a realidade de muitos hoje. Muitos dão ao Senhor uma adoração ou um reconhecimento que eu digo que uns é genérico e outros é fraudulento, como diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 9, ele dizia assim: este povo que honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim, em vão me adoram. E ainda por cima, outros ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Então, a decadência espiritual está em todo lugar. E o Senhor está reivindicando que voltemos para Ele. Ele não nos obriga, mas Ele reivindica que aquele que se lembra dele, aquele que busca por ele, aquele que crê nele, aquele que está proferindo o nome dele, que o busque com sinceridade. E aqueles que ouvem a palavra, ouçam a voz do Criador que diz: venham para mim, para que eu tenha misericórdia e assim dê descanso à vossa alma. Segunda razão para buscarmos a Deus é que o juízo de Deus ameaça a terra. O Senhor é amor, mas o Senhor é fogo consumidor. O Senhor é misericordioso, mas ele se ira também. O Senhor é compassivo, é benigno, mas ele também se aborrece, se entristece. E os juízos de Deus, nós já temos visto um pouquinho. Mateus 24, versículos 6 ao 8, o Senhor Jesus, em terra, quando estava nessa terra em forma humana, ele disse: haveria guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos, em vários lugares, que isso seria o princípio das dores, mas que nós não deveríamos nos alarmar, nos desesperar. Aí você me pergunta, se não é para ficar assustado diante de uma pandemia, de tantos problemas que tem acontecido aí de nível mundial, é para eu fazer o quê então? E eu vou te responder. É para nós buscarmos a Deus, nos prepararmos em quê? Em arrependimento, para nos encontrarmos com Ele, para que no encontro com Ele vai olhar para nós e pelo menos venha dizer: venha, benditos de meu Pai. Ou então ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor. Deus avisou do seu juízo por intermédio de Amós ao povo e disse, Amós capítulo 2, versículo 13, eu vou apertar vocês. No versículo 14 ao 16, o Senhor disse: ainda que vocês sejam valentes, ou que fujam, que corram, que se escondam, mas a vida de vocês não vai ser poupada. O Senhor disse no capítulo 3, versículo 2 de Amós: eu visitarei as vossas injustiças. E todas essas coisas, elas foram para aquele povo naquele tempo e é para nós hoje, porque tudo que está na palavra de Deus é relevante aos tempos de hoje. O Senhor é o mesmo e ele não mudou.
mas muitas vezes nós mudamos. Agora, mudar para melhor, glória a Deus. Agora, mudar para pior, aí é que está. Tudo isso que o Senhor permite é simplesmente para chamar a nossa atenção, para mostrar o seu poder, para mostrar que ele existe e para que nós venhamos a dar a ele o nosso arrependimento sincero e a nossa rendição e contrição. O juízo do Senhor é reto, diz Salmo 119, 37. Por quê? Porque o juízo de Deus é santo, o Senhor é santo. E porque nós somos pecadores e merecemos a justiça de Deus sobre nós. Ele é o nosso Criador, sem ele nada podemos fazer. E a palavra do Senhor diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Quer dizer, o Senhor, ele é longânimo, ele dá tempo a nos arrependermos, a nós buscarmos, a nós clamarmos por ele, a nós melhorarmos nossas ações. Mas quando ele decide executar, glória a Deus, um ponto de sua justiça, ele avisa para que ninguém diga assim, eu não sabia, para que ninguém diga assim, eu nunca ouvi falar, para que ninguém diga assim, mas Deus fez isso, nos pegou de surpresa. Não, o Senhor avisa, mas não é através de qualquer um, é através dos seus servos e dos seus profetas, para que o mundo ouça e venha para ele. O Senhor é tardio em irar-se, e ele não tem o culpado por inocente. Naum capítulo 1, versículo 3. Para quem acha que Deus é amor, e que ele é pai de todos, e que ele é para todos, e que vai salvar todos, o Senhor, ele quer que o povo ande na santificação, nós andemos e busquemos a ele. Glória a Deus. O juízo de Deus é insondável. Romanos 11, 33. Por que é insondável? Porque transcende a razão humana, a compreensão humana. Porque vai além do que ele registrou em sua palavra para que conhecêssemos. Não tem tempo previsto pelos humanos do que Deus vai fazer. Assim, nós não podemos predizer o dia e a hora, e nem tampouco nós podemos estabelecer um limite acerca da compreensão do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, o Senhor, ele é insondável, inescrutável. Terceira razão para buscarmos ao Senhor é que ele tem bênçãos para dar ao seu povo. Aí alguém pode me perguntar, mas num tempo desse, de dificuldade, de que parece que o mundo vai se acabar com tanta coisa que está acontecendo e que um dia vai mesmo. Mas antes disso, aí alguém me pergunta e diz assim, mas Deus tem bênçãos para dar? Tem, mas ao seu povo. E o Senhor, para abençoar o povo, ele não precisa de que as estatísticas, as situações externas estejam favoráveis para ele abençoar, não. O que ele deseja é que o coração, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito esteja voltado para ele em sinceridade. É isso que ele quer. Aí ele abençoa a terra com pão, ele repreende enfermidade, ele repreende peste, praga, ele abençoa a cada um de nós, seja você numa causa, ele liberta de prisão, ele cura dos hospitais, ele transforma a vida de um filho, a vida de uma filha. Mas onde está alguém que busque a ele? Nós precisamos buscar a ele, nos direcionar para ele totalmente, não parcialmente. Glória ao nome do Senhor. E terceira, glória a Deus,
A terceira razão, buscarmos ao Senhor, Ele tem bênçãos para o seu povo e Ele deseja que nos arrependamos dos nossos pecados para sermos pessoas melhores. Não é pessoa melhor de ser um afamado ou de estar acima da média, não é nesse ponto aí não. É de ser uma pessoa melhor, com princípios melhores. Ele diz na sua palavra, buscai a Ele em todo tempo, devemos buscá-lo para viver. Em Isaías capítulo 1, o versículo 15 ao 20, para encerrar, eu faço o resumo do que o Senhor disse para embasar isso que eu estou falando, que Ele quer de nós arrependimento e quer que sejamos melhores como pessoas. Ele diz assim: para que eu não esconda os meus olhos de vocês, isso é o Senhor falando para todos nós, sem exceção, para que nós, não multipliquemos orações vãs, a ponto de o Senhor não querer ouvir, não querer saber. Ele diz a nós: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, parem de fazer o mal, pratique o que é certo, ajudem o oprimido, e assim o Senhor diz: vocês poderão vir a mim e apresentar a mim, seja as queixas, as dores, os problemas, as dificuldades, seja o que for. Aí sim o Senhor diz: vocês poderão vir a mim e eu vos perdoarei, e vocês serão purificados. Então, é essa descrição e muitas outras que está na Sagrada Escritura, como diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o Senhor deseja para que pratiquemos e sejamos pessoas melhores. E as bênçãos estão onde? Capítulo 1 de Isaías, versículo 19 e 20 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Mas se recusardes a mim, o Senhor diz, e se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, diz o Senhor. A boca do Senhor o disse. E qual é a espada do Senhor? Tem uma que é a palavra, mas tem outra que é peste, praga, aquilo que traz mortandade. Glória a Deus, e que muitos serão vitimizados porque não dão ouvidos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus.